Karina? Pois é, doutora, e quando a pessoa está envolvida nesse processo, é possível desistir desse reconhecimento de parentalidade ou maternidade socioafetiva? O direito à paternidade, ao reconhecimento da paternidade, é um direito humano, né, indisponível. Então, eu não sei como é que a justiça vai tratar isso se a pessoa desiste de reconhecer, porque até os 13 anos, por exemplo, a criança não participa do processo ativamente. Depois dos 13 anos, ela já participa ativamente. Então, a mãe teria que entrar com o processo em nome da criança e a criança participar, né, daquilo ali, dizendo se reconhece aquele pai como pai também. Aí, voltar para trás, eu não sei como é que vai ser interpretado, principalmente agora que essa questão vai para a lei mesmo, né? Vai vir no novo Código Civil, agora isso bem definido lá nos artigos. Era uma construção das decisões, né, reiteradas, que a gente chama de jurisprudência, e agora vai passar a estar na lei, fixado lá quais são os requisitos para o reconhecimento da paternidade. E aí voltar para trás, eu acho que não, né? Porque se é um direito indisponível, se é um direito humano indisponível ter o reconhecimento da paternidade, eu acho que desistir não é uma possibilidade. Doutora, a senhora falou que para criar o vínculo, para comprovar o vínculo, a criança precisa falar. Isso também não é muito temerário, porque se eu mandar, por exemplo, o meu filho de 9 anos falar que ele reconhecia o meu ex como pai, ele vai falar até para me agradar, sem saber de dinheiro nada. Ó, tu vai chegar lá para o tio que está de toga, sentado na cadeira, e vai falar, tinha ele como meu pai. E aí o cara se ferra ali com 1 mês, 2 meses de relacionamento. Não é muito temerário também confiar na palavra de uma criança? É temerário, mas aí nós vamos para esse 1 mês, 2 meses de relacionamento aí. Eu creio que a justiça também vai ter bom senso, porque pensa, você fez psicanálise também. Eu não sou habilitada para tratar com criança, não sei como se faz isso. Agora, os psicólogos que trabalham com laudos na justiça, eles analisam aquilo, não é para fazer um diagnóstico da criança, é para que o juiz possa tomar uma decisão mais acertada. Então, a abordagem é um pouco diferente do psicólogo forense, que está lá no foro, do psicólogo clínico, que a gente vai consultar para saber se está com depressão ou ansiedade, alguma coisa. Então, o psicólogo clínico, quando ele trata a gente na clínica, a gente vai lá e diz, ó, a Rafaela está com um quadro aqui de depressão e tal, vou encaminhar ela para um psiquiatra para ela tomar uma medicação, porque senão não vai conseguir melhorar. Isso é um diagnóstico e um direcionamento. Lá na justiça, esses mesmos profissionais, eles têm uma habilidade para fazer isso com outro viés, que é o viés de decisão, de orientar o juiz para a tomada de decisão. Então, se esse juiz vai decidir que realmente esse pai é pai mesmo, vai levar em consideração todos esses aspectos. O tempo também, 2, 3 meses, eu acho que não é tempo suficiente para uma criança criar vínculos ao ponto de reconhecer alguém como pai. Ah, é o tio lá, o namorado da mamãe, é o padrasto e tal, mas eu acho que precisa de mais tempo. Eu acho que nisso, de repente, a justiça vai ter um pouco de sensibilidade. Claro que a criança repete o que os adultos mandam ela dizer. Então, os profissionais que estão lá, eles também sabem disso. E aí eles vão usar vários mecanismos para saber. Por exemplo, um caso que é interessante a gente notar é o caso da Karina Bach e do Amaury. Esse caso ainda está tramitando na justiça, com o recurso dele, porque ele conheceu ela grávida, ele acompanhou todo o final da gestação, o nascimento da criança, ficou com ela por 5 anos, vivendo como pai daquela criança, e ela tirou o direito dele na justiça de ter reconhecido a paternidade socioafetiva, ela é contra. E a criança, ao ser ouvida, a juíza declarou que a criança não expressou, né, assim, com veemência, com credibilidade, que reconhecia ele como pai. Até porque ela disse que já contou para a criança de 5, 6 anos, agora deve ter uns 7, que como ele foi feito, que ele foi feito de uma produção independente. Então, ela disse que a criança já sabe, que ela falou sempre para o filho dela como é que ele foi feito, que ele não tinha um pai, muito embora ela tentou várias vezes engravidar do Amaury durante o tempo que eles estavam juntos, ter um filho biológico dele, e sim, ela permitiu que ele fosse pai daquela criança. Eu acho um desaforo ela não querer reconhecer ele agora como pai, né? Impedir ele disso. Só que ela se voltou tanto para a questão da religião lá e está tão impactada por isso, desorientada nesse sentido, que ela acha que se ele não faz parte desse mundo dela, ele não serve para ser pai do filho dela. Então ela está impedindo o filho dela de ter um pai. E aí
processo está em segredo de justiça, eu até tive acesso um tempo aí, mas é um processo bem complicado, e nesse caso a justiça não reconheceu, por exemplo, né? Mesmo ele querendo o reconhecimento. Mesmo isso estando na mídia, que ele vivia como se pai da criança fosse. Aí tem outras questões envolvidas, né? Diz que tem aí envolvimento das pessoas, enfim, não quero levantar esse caso polêmico, mas tem outras questões, né? Porque num caso normal, a criança, ele seria reconhecido pai, né? Então, tudo é bem subjetivo nessa área, e não é uma continha assim de 1 mais 1 é 2. Cada caso vai ser um caso, mas os cuidados que tem que ter é justamente esse. Se você tratar a criança como seu filho, muito provavelmente a justiça vai reconhecer que você é o pai. Então, doutora, aí entra, já vou te passar a palavra cá, mas só uma dúvida. Aí entra a ideia da justiça missândrica. Olha só, ele não reconheceu o menino que ele criou, ele queria ser o pai desse menino. E ela falou, não, não vai. A justiça falou, não, não vai. E se ele não quisesse e ela falasse, sim, vai? A justiça não vai muito pelo que a mulher quer, anulando completamente o desejo do homem? Nesse caso, se a gente não levantar outras questões que podem ter acontecido ali, de influência e tal, sim, tá? Nesse caso, sim. O Ministério Público do recurso que ele fez foi mais favorável para o lado dele e tal, mas ainda assim não deu o ganho de causa para ele. Para ter uma ideia, nem testemunhas não foram ouvidas. A juíza pulou essa etapa, ela simplesmente pegou o laudo, que era totalmente favorável a ele, o laudo da perita, que fez a avaliação com a mãe, com a criança, e era totalmente favorável a ele. Ele pensou, bom, agora com as outras provas que eu tenho, testemunhas, da babá, tudo que viu, meu convívio com a criança, eu vou levar. Só que não, a juíza julgou sumariamente o processo, e quando ela julgou o processo, no dia seguinte ela já tinha sido promovida para uma outra vara lá do judiciário, não estava mais nem naquela vara lá. Então, quer dizer, ela deu uma sentença e processo, a única coisa que cabia ali era recurso, né? Então, ele está recorrendo. Mas aí, a justiça sendo misândrica, eu tenho certeza que hoje a justiça é misândrica. Sob qual viés? Sob o viés de dar equidade e direito para as mulheres, nós estamos tendo uma justiça misândrica, sim, até porque novos juízes ingressaram na magistratura, passaram em concurso, todos já com essa nova ideologia, né, de que a mulher é subjugada, de que precisamos ter mais direitos iguais, né, e eu tenho muita dificuldade para entender como que a gente pode falar em direitos iguais quando a gente fala em perspectiva de gênero, por exemplo, porque hoje o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, instituiu um protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Então, os juízes têm que obedecer aquele protocolo, que diz o quê? Que numa relação de processo onde houver uma mulher do outro lado, você tem que sempre olhar para aquela pessoa do processo, para aquela parte que é do sexo feminino, como vulnerável, né? E interpretar a lei a favor da mulher. Para mim, isso é totalmente misândrico e, inclusive, inconstitucional, tá? Todos são iguais perante a lei, é o que está na Constituição. Isso quer dizer que o processo não tem capa, não tem sexo. Você tem fatos e o juiz julga os fatos. Ele não sabe quem é a Rafaela, ele não sabe quem é a Camila, ele não sabe... Ele tem que julgar os fatos que estão ali, ele não tem que saber quem são as pessoas envolvidas. Isso é justiça. Justiça imparcial, imparcialidade do juiz. Todos são iguais aonde? Perante a lei. É claro que na sociedade cada um de nós temos as nossas particularidades, nossas diferenças, nossas limitações, né? Mas perante a lei, todos são iguais. Então, tem que aplicar a lei aos fatos, não às pessoas, não ao gênero. Mas esse protocolo está em pleno funcionamento e vigor, e cada vez mais. E se uma instituição, assim como, por exemplo, o IDDH, né, que não tem 5 anos ainda de consolidação, não pode ainda enfrentar essas questões, mas uma grande instituição, assim, que lute pelos direitos humanos e tal, se não for lá e impetrar uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para julgar esse protocolo, ele vai continuar sendo aplicado. E eu acho que ele é inconstitucional.